Daniel Silveira está aqui, ele é médico oftalmologista e veio hoje conversar com a gente sobre questão de visão, seja para perto ou para longe, nos alertar verdadeiramente sobre as compras de óculos, muitas vezes. Ah, mas deu certo para mim, deu certo, mas era a quantidade certa, realmente é o que você precisa. Quem vai saber, quem vai lhe dizer algo vai ser o profissional. Então você tem que ter muito cuidado. Algo que pode lhe aliviar hoje pode te trazer graves problemas para o futuro, e um futuro bem próximo. E hoje ele veio aqui para nos alertar sobre vários problemas da visão, não é isso? É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de sempre levar a saúde ocular aos seus ouvintes aqui do Piauí. Muito bom. Vamos falar, a gente vai logo falar de algo que a gente já comentou aqui no programa, mas é um alerta. Impressionante como várias pessoas que nem imaginavam usar óculos passaram a usar. E a gente sabe que esse uso excessivo, muitas vezes de luz, né, na vista, tem trazido vários danos. Por mais que diga, não tem uma lente apropriada, mas aquela relação de visão e luz excessiva causa problemas, né? Com certeza. Com o advento da pandemia e advento de novos smartphones, tablets, computadores, nossas crianças, adolescentes, até adultos jovens, tiveram muito essa exposição à luz de tela. Quando a gente fala de luz, a gente não fala só da luz solar, não. A gente também fala da luz de tela, né? Então, isso vem causando cada vez mais alguns problemas. O maior deles, assim, muito mesmo, é o avanço da miopia nas nossas crianças e adolescentes. Aquelas crianças que, às vezes, têm uma pseudomiopia, Vanusa, que começa, de tanto usar os smartphones da vida, às vezes começa a se queixar que está com dor de cabeça, desconforto. Quando chega a nós, oftalmologistas, a gente descobre uma pequena miopia e às vezes essa miopia ela vai avançando. E qual é o problema? O problema é que miopia pode gerar alguns problemas, como descolamento de retina, é um fator de risco para glaucoma, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado e proteção com essa radiação dessa luz azul, né, que é muito benéfica e às vezes pode ser maléfica. Por exemplo, você levou seu filho, ainda muito jovem, para um oculista. Aí ele fez lá, descobriu que tem que usar o óculos. Qual seria o certo para essa visão que teve um cuidado ali com uma nova lente para os seus olhos, um óculos novo? Ele tem que ter uma durabilidade de quanto tempo? Quando é que você deve se preocupar com a troca desse óculos? É importante essa pergunta. Muita gente se pergunta, todo ano eu tenho que ir ao oftalmologista? E eu falo sempre assim, o que vence não é o óculos, o que vence é a consulta. A gente não só faz, oftalmologista não só faz consulta de grau, a gente também vê vê o olho em geral, vê pressão intraocular, vê retina. Então, normalmente, a durabilidade de um óculos fica em torno de um ano e meio, né? Claro, a gente tem que ter cuidado, tem que saber limpar as lentes, porque às vezes pessoas usam materiais que danificam a lente do óculos e isso faz com que o paciente chegue mais cedo ao nosso consultório, né? Principalmente o paciente, por exemplo, que usam lentes anti-reflexo, né? Essas lentes que refratam as luzes que vêm do computador, do smartphone, luz do sol. E às vezes eles vão limpar, por exemplo, com detergente, e ali é produto químico, e às vezes corrói. Então faz com que... Fica sem essa proteção. Fica sem a proteção. Às vezes o paciente volta a você, não só porque o óculos está fraco, mas é porque a lente está danificada. Isso é algo que nunca foi explicado e que de uma certa forma chama a atenção da população. Quer dizer, esse óculos, o certo seria ser lavado sem nenhum item assim? Eu sempre costumo aconselhá-los a limpar com água corrente e um lenço, por exemplo, papel higiênico fofinho, aqueles papéis que vem de farmácia, que é para limpar. Não pode limpar com camisa, com coisa áspera, e esses produtos químicos. Aí pergunto, Daniel, mas durante a pandemia? Mas durante a pandemia era diferente, a gente não sabia como é que se portava o vírus. Então muita gente usava, teve gente que já usou com pasta de dente, teve gente que já usou com detergente neutro, sabonete íntimo, mas tudo isso são produtos químicos que corroem uma lente que tem uma proteção ali para ajudar a tua visão. Verdade. Vamos falar sobre o que pode causar dor. Você falou a respeito da pressão do olho. O que causa dor?
que causa dor. No olho, nós temos algumas estruturas que causam dor. Vamos dar um exemplo. Qualquer alteração, aqui atrás nós estamos vendo aqui um olho bonito, sim, onde temos essa lente transparente chamada de córnea. Córnea é uma estrutura do olho responsável por 80% da visão, onde é altamente inervado. Se um cílio cai, você fica incomodado. Uma areia cai, você fica incomodado. Então, qualquer lesão que você tem numa córnea causa dor ocular. Outra coisa que causa dor, pressão alta do olho. O normal de uma pressão varia de 9 a 21. Tem gente que chega no consultório com 40, 70, né? Neurites, doenças do cérebro que vem para frente, alterando, por exemplo, o nervo óptico. Uma doença muito comum, que está tendo muito agora, chamada uveíte, que são inflamações nas estruturas internas do olho. E também, a gente está na época da conjuntivite, sim, também é uma outra coisa que leva a muito desconforto e dor ocular. Doutor, você sabe que hoje, com essa era digital, tecnologia, as pessoas fazem perguntas diversas e colocam dúvidas diversas na mente das pessoas. Sim. Eu pergunto para o senhor, ansiedade traz problema de visão? Com certeza. Existe uma doença, nossos colegas médicos retinólogos da retina, a ansiedade, a preocupação, né? Tem muita gente que chega no consultório, doutor, minha pálpebra fica tremendo de vez em quando. É muito comum ir até nosso consultório e perguntar. Você pergunta, você está com alguma preocupação, alguma ansiedade? Você usa alguma cafeína? Você usa algum produto à base, por exemplo, energéticos, que podem causar isso? Sim, doutor, pode. Então, essas alterações podem ser causadas até um descolamento de retina. Nossa. A gente chama isso de um distúrbio chamado de cerose central. É um paciente que é personalidade tipo A, um paciente ansioso, preocupado, e ele pode descolar a retina. Então fica bastante comum. Recentemente tivemos um caso no consultório de um jovem empresário que, graças a Deus, espontaneamente volta à normalidade. Nossa, isso é muito sério. Então é uma pergunta muito valiosa, muito importante da gente ter feito aqui, porque a gente sabe que uma boa parte da população tem passado por problemas assim e às vezes se queixam de dor na visão, se Sim. queixam de incomodação. Ah, meu óculos já não está mais dando certo, foi um dia desses que eu troquei, enfim. E as enxaquecas e as diabetes? Certo. O que falar delas relacionado à mudança de óculos ou à própria visão? A enxaqueca é um diagnóstico diferencial, principalmente naqueles pacientes que se queixam de dores de cabeça ou cefaleia, né? E a gente chega muito no consultório perguntando, doutor, eu estou com uma dor de cabeça, você começa a fazer as perguntas, como são essas dores de cabeça, e acaba excluindo a parte ocular e indicando o paciente a procurar um neurologista para aquela enxaqueca. Então, a única coisa que bate igual a ter enxaqueca, queixa, com a queixa ocular é o quê? A sensibilidade à luz. Se você perguntar a um paciente que tem enxaqueca, ele quer sempre ficar numa parte escuro, calminho e tudo mais. Diabetes, lembrando, terceira maior causa de cegueira do mundo. A gente ainda hoje pega pacientes em consultórios ambulatórios que têm mais de 10 anos de diabetes, que nunca sequer fez um exame de mapeamento de retina. Então fica a dica, se você é pré-diabético, se você é diabético, bem controlado ou não, peça ao seu clínico geral, seu endocrinologista, uma avaliação com o oftalmologista, pelo menos uma vez ao ano, desculpe. E isso é bastante benéfico. Doutor, nós vamos falar agora, antes da gente partir para essa parte que está na telinha, eu queria até que, se possível, segurar um pouquinho, tá? Para que a gente vá falar sobre esse assunto. Eu queria que o senhor falasse também relacionado àquelas pessoas que vão fazer o exame, passam a usar o óculos, mas não usam. Por exemplo, eu uso meu óculos quando eu quero, quando há necessidade. Porque existe aquele óculos que foi feito para leitura, existe aquele óculos que não foi feito só para leitura, que ele foi feito para as duas situações. Tanto para quem quer enxergar de perto, eu falo nessa linguagem porque quem está em casa vai entender melhor, como para a distância, né? E tem pessoas que elas têm o óculos mais guardado na bolsa do que na própria vista. Exatamente. Isso é muito comum, por exemplo, em pacientes que têm astigmatismo. Sim. Que são aquelas pessoas que enxergam bem, mas não têm uma nitidez, não têm um foco, que é aquele famoso óculos de descanso, que ficou imortalizado na época lá de 70, 80 para cá. Realmente, dependendo do astigmatismo, o paciente ele vai usar aquele óculos somente naquelas atividades que requerem mais nitidez.
fazer uma leitura, mexer no computador, dirigir um carro à noite, porque o astigmata, ele tem muita dificuldade com luminosidade, principalmente à noite, faróis de carro, postes, luz de poste, etc. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que é míope, e dependendo da profissão dele, ele pode muito bem usar um óculos para longe, para as necessidades dele de distância, e para perto, por exemplo, para um computador, fazer uma leitura, ele pode tirar o óculos, dependendo do grau. O hipermétrope, que é ao contrário do míope, que é aquele que enxerga bem para longe com uma certa dificuldade para perto, ele já é o contrário. Ele vai usar mais o óculos para perto do que para longe. E muita gente pergunta, doutor, o não usar óculos acostuma minha visão a ter mais grau? Sim. Doutor, eu não usando, o meu grau aumenta? Não, isso é um mito. Eu sempre gosto de explicar, vamos lá para a década de 60. Quantos profissionais, engenheiros, médicos, dentistas, professores, vieram do interior onde tinha uma época só uma lamparina para eles fazerem uma atividade de escolar. Então isso é um mito. Eu não usar aumenta o meu grau? Não. Mas também pode ser que você não enxergue. E isso também às vezes acarreta, por exemplo, em multas. Você está dirigindo um carro, você é parado numa blitz, carteira lá especificando tipo A, aquele policial, aquele rodoviário federal, ou então aqui do Detran, da blitz, pergunta, cadê sua carteira? Cadê seu óculos? Você usa lente de contato? Então você também está colocando em risco a vida dos outros que estão muito sério isso daí também, né? Muito sério. E agora vamos ao contrário. Quem usa óculos uma vida inteira, não tira esse óculos, vai aumentar ou vai diminuir essa quantidade de grau? Porque é mito ou é verdade que quem usa óculos, a tendência é aumentar esse grau? É mito. É mito. Eu tiro por mim. Eu tenho hoje mais de 40 anos, o meu grau é o mesmo dos 18. Entendeu? Então, assim, ao contrário, ele dá uma certa ele dá uma estabilidade, dependendo daquele grau de miopia. Existe miopias que a gente chama de miopia degenerativas, são miopias acima de 9 graus, que aí não tem jeito, você vai envelhecendo e a miopia vai lhe acompanhando. E agora também tem casos, por exemplo, de pacientes ali por perto dos 60 que falam, doutor, recentemente eu estou enxergando melhor sem óculos do que com óculos. Quando você vai ver, ele tem uma catarata, que está deixando ele livre momentaneamente daquele óculos. É aquele momento que você tem que conversar com o seu paciente e explicar que ali, momentaneamente, a catarata está fazendo ele não usar o óculos e, às vezes, aguardar o tempo. Ah, tá. Já o senhor vai falar de cirurgias. Me interessa muito porque tem muitas perguntas aí no mercado, muitas pessoas falando sobre cirurgias e muita gente com dúvida relacionada à cirurgia. Vamos agora, então, para o telão, para que o senhor possa explicar mais profundamente sobre doenças relacionadas, né? O que são e como elas acontecem. A gente tem uma visão normal, né? E eu queria que o senhor explicasse melhor. Bom, no primeiro desenho, a gente vê um olho que a gente chama metro, um olho sem grau nenhum. Onde lá na frente eu tenho um feixe de luz, uma imagem passando pelos dois maiores sistemas ópticos do olho, que é a córnea, a lente transparente e o cristalino, formando em cima da retina o que é o normal. Aqui eu tenho o astigmatismo, que é uma das grandes causas de dificuldade com a luminosidade, onde a luz bate, de acordo com a deficiência, com a irregularidade de sua córnea, eu formo vários focos na retina. Um antes ou depois, ou estão dois na retina, que é aquele paciente que eu falei, enxerga bem, mas não tem nitidez. É aquele paciente que tem que apurar mais a visão para poder fazer uma imagem só. Qual é o problema? Ao final daquela atividade, dor de cabeça, fadiga ocular, cansaço. Doutor, essa questão de forçar a vista para fazer a leitura, isso traz danos? Traz danos principalmente para nossos queridos estudantes, né? São aquelas crianças que, imagine você aí, de 8 às 12, ainda tem um complemento do reforço, forçando a visão diariamente. É uma criança que vai ter dor de cabeça, vai diminuir a sua produtividade e lembrando que os vícios de refração, que é a miopia, astigmatismo e hipermetropia, né? Pela Organização Mundial de Saúde, é uma das grandes causas de evasão escolar. Por isso que a gente gosta de fazer esses tratamentos, essas avaliações, principalmente em locais que não tem muito repercussão oftalmológica, como interiores, né, ações sociais. Sim. Por quê? Porque isso aqui basta resolver com óculos. Qualidade de vida, qualidade né? de vida. Vamos falar da catarata.
né? Vamos falar da catarata, que é algo muito sério. A gente tem a catarata, né? E a gente quer explicar para quem está em casa o que acontece com a visão dessa pessoa. A catarata, você vê aqui na imagem, lá eu tenho uma imagem de um cristalino transparente, que é o normal, e aqui eu tenho uma opacificação, uma opacidade. O que é a catarata? É o envelhecimento fisiológico que pode, às vezes, vir acelerado por outros motivos. Diabetes pode acelerar a catarata, uso de corticoide, aquelas medicações que a gente usa, por exemplo, a rinite, sinusite, bronquite. Ah, também. Né? Pacientes que tomam remédio para artrite reumatoide. Cigarro também acelera isso aqui. Radiação ultravioleta. Nosso Piauí tem muitos casos de catarata em jovens pela radiação solar, sem proteção, tá? E traumas. Uma pancada, uma batida de carro, uma desaceleração, uma bolada, uma paulada, faz essa diminuição da visão. Falando das mulheres, focando a questão da catarata, mas focando também a questão hormonal. Nós temos, eu bato muito nessa tecla, porque através dos nossos hormônios muitas coisas acontecem. E a gente precisa entender que todo mundo tem uma tireoide, seja o homem ou a mulher, tem uma tireoide. O que acontece com essa tireoide? A gente pode ter o hipotireoidismo e podemos ter o hipertireoidismo. É muito falado que o hipo traga problemas no grau desta mulher ou deste homem. Isso é real? Na verdade, as reposições hormonais, tanto tireoidianas, como o hipo, o hiper, reposição hormonal ali na menopausa, o próprio anticoncepcional, a reposição de testosteronas em homens, toda a reposição hormonal, ele causa o quê? É um outro problema, causa um ressecamento ocular, o que a gente chama síndrome do olho seco evaporativo. Eu produzo lágrima, mas a lágrima é evaporada muito rápido. Isso é muito comum a gente perguntar no ambulatório, principalmente quem faz córnea. Aí o paciente, doutor, eu não sabia. Então, o que é que eu falo? Não dá para tirar o remédio da tireoide. Então, você equilibra com vários tipos de lubrificantes ou géis. Tem lubrificantes que você pode utilizar. Pode utilizar para equilibrar essa gangorra que está desfavorável no seu olho. Pronto, olha aí. Um alerta. Tem mulheres, principalmente as mulheres, que são as que mais reclamam do problema da tireoide, que dependem muitas vezes de hormônios. Mulher que está aí na menopausa, tá vendo? Você não vai usar lubrificante somente para a parte genital. Exatamente. Você também tem lubrificante para os seus Ocular. olhos. Muito interessante. Vamos falar agora da ceratocone, né? Ceratocone. Ceratocone. Vamos ver aí. Pronto, vamos lá. O ceratocone é uma deformidade da córnea, onde o próprio nome já diz. É uma córnea cerato em formato de um cone. O que é isso aqui? A córnea de um jovem, de um adolescente, uma criança, um adulto jovem, parece uma gelatina, é moldável. Então, principalmente em pacientes que têm algum grau de atopia, rinite, sinusite, bronquite, asma, que o ato de coçar também faz parte dessa doença, ela começa a desorganizar os colágenos dessa córnea. Então, é muito bom você começar a identificar aquela criança ou aquele adolescente que tem algum grau de atopia e tratar. Como é que eu trato? Com antihistamínicos, com antialérgicos. Para quê? Para que aquele paciente que chegou no seu ambulatório com 10 anos não chegue ao seu ambulatório com 20 nessa situação. Muito jovem ainda. Lembrando, né? é a maior causa de transplante de córnea do Brasil. Nossa! Entendeu? Então temos que ter bastante cuidado. E também, Vanusa, é uma das queixas iniciais de quê? De dificuldade à luz, a sensibilidade à luz, a fotofobia. Aí o paciente vai no consultório pensando que é um astigmatismo, fazemos algumas avaliações e é detectado o ceratocone. Muito bom a gente falar sobre isso. E ainda falando do hipotireoidismo, questão né, tem o hipertireoidismo também, que dá aquele aumento nos olhos das pessoas. Isso também pode trazer danos? Pode trazer danos. No hipertireoidismo, nós temos uma doença chamada doença de Graves, que é o quê? Uma hipertrofia da gordura reto-orbitária que joga o olho para frente, aquele paciente com o olho esbugalhado. Né? Esse paciente, se ele vai estar o olho mais aberto, ele vai ter mais dificuldade de piscar, logo vai ter muito mais olho seco, vai ter sensibilidade, desconforto, pode causar dor lá atrás, porque a gordura pode fechar a musculatura do olho.
Então, nesses casos, fazer um acompanhamento importante com o oftalmologista e também com o seu endocrinologista para resolucionar e levar a melhor qualidade de vida para aquele paciente. Muito bom. Doutor, vamos falar do próximo. Não sei se vou falar correto, é DMRI ou não? DMRI, uma sigla. Lá. Vamos lá, então. Que, na verdade, será esse caso. Vamos mostrar para quem está em casa. Né? Nós temos aí... A gente tem a foto? Tem. Vamos lá. A DMRI é uma sigla de uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade. A mácula é esse ponto mais escuro que você vê do lado do nervo óptico. Vamos dizer assim, é a parte mais importante do teu olho. É lá que é feito a captação das imagens que serão transformadas por cérebro em estímulo. E o que é o DMRI? É uma degeneração. Eu explico para o paciente como se fosse uma osteoporose. Você não conhece ninguém... Tem idade. Exato. Você não conhece ninguém que nasce com osteoporose. Sim. A osteoporose é degenerativo por várias coisas. O olho também. Então, a degeneração macular tem muito relacionado com a exposição à luz do sol, sem proteção. Daí a importância, gente, de um óculos escuro. Ah, mas doutor, eu só ando de moto daqui para ali. Mas use o óculos escuro. Tem a ver também com a parte dos oxidantes, alimentação, né, com bastante conservantes, fumo, bebida alcoólica. Então, isso tudo vai degenerando essa região chamada macular, que é esses pontos amarelados que você vê aí na retina. É a quinta maior causa de cegueira em pacientes acima de 50 anos. E aí a gente vê isso muito constante com nossos colegas retinólogos fazendo medicações para poder retardar isso, porque é muito feio, pode chegar até a cegueira mesmo. E tem alguns casos nos Estados Unidos mostrando que a própria radiação da luz azul, pelo computador, pelo tablet, pelo celular, que se divide em duas, é importante dizer isso. Doutor, tem que barrar toda a luz azul do nosso olho? Não. A luz azul ela se divide em duas, a violeta e a turquesa. A turquesa que faz bem. É a luz que você pega, que à noite você precisa ir ao banheiro ou à geladeira beber uma água, você não precisa ligar nenhuma luz. As suas células da retina faz com que você tenha aquela sua visão noturna. Noturna, olho de gato. Exatamente. Porém, a violeta é que causa isso aqui. Então, a violeta, ela leva também já é um alerta, inclusive. Já é um alerta. Aí já é uma prevenção, de que algo não está muito bem. E nos últimos tempos, com essa era digital, o que tem de gente reclamando de visão não está escrito. Muito. Não está escrito. Agora vamos falar, antes de encerrar a nossa conversa, porque são tantos assuntos, das cirurgias. Ultimamente, você vê pessoas com uma certa idade dizendo: eu fiz uma cirurgia, nem óculos uso mais, estou enxergando tudo. Que tipo de cirurgia é essa? Quem pode, quem não pode fazer? Para que a gente possa informar para quem está em casa e para que essas informações não cheguem assim, de qualquer jeito, até o ouvido das pessoas. Muito bem. Existe uma cirurgia muito divulgada hoje, que é a cirurgia refrativa. É aquela cirurgia que você faz um laser para você tirar o óculos, né? Ficar independente do óculos, né? Tem vários tipos de cirurgia refrativa. Principalmente abaixo de 40 anos, você é um bom candidato. Ah, doutor, então todo mundo pode fazer essa cirurgia? Não. Eu sempre digo que tem que passar por 5 itens. Estabilidade do grau, o grau ficar numa constância, fazer 4 exames pré-operatórios de oftalmologia. A gente viu agora há pouco o ceratocone. Tem muitos casos de pacientes que têm ceratocone, Vanusa, que não é tão esdrúxulo, que é um ceratocone que a gente chama subclínico. Então, esses casos são contraindicados. Pacientes também que têm córnea fina também são contraindicados para a cirurgia refrativa. Ah, doutor, então acima de 40 anos eu não posso fazer uma cirurgia refrativa? Pode. Você deve conversar com o seu médico para ele ver qual é o melhor para você. Porque às vezes você pode tirar o grau para longe, mas daqui a 2 anos você tem 40 anos, pode ter um grau para perto. Então, às vezes, os colegas cirurgiões de refrativa, eles têm uma técnica onde ele pode fazer um olho totalmente corrigido para longe e um outro deixando um grauzinho para perto, para que você só precise usar grau, se possível, lá para os 50 anos. A outra cirurgia muito divulgada, que é a cirurgia mais feita no mundo, é a cirurgia de catarata, uma cirurgia hoje com uma incisão de 2,2, menor que a ponta de uma caneta. Hoje, nós podemos também dar isso ao paciente, dar uma independência dos óculos ao paciente.
É aquele paciente que fala, poxa, eu operei com fulano de tal, o doutor me colocou uma lente dentro do meu olho, uma lente intraocular, que não sai, não troca, e eu fiquei independente do meu óculos para longe e para perto. É porque também tem aquele cuidado, né, que você tem que ter no pós-operatório. Exato. Muitas pessoas não fazem esse cuidado e depois vão ter problemas. Mas por quê? Porque você não obedeceu toda a indicação que foi feita pelo profissional, né? É verdade. Isso acontece muito. Acontece muito. Você já deve ter ouvido, a produção também, que tem muita gente que fala assim, fulano de tal operou e ficou cego, né? Agora você vai lá ver o que é que o paciente tinha. É um paciente que tem glaucoma terminal, é um paciente que tem diabetes descompensada. São pacientes que você tem que tomar cuidado, conversar bastante com o paciente, porque assim, se você não operar catarata, ele vai ficar muito pior. Pode chegar até a cegueira. Se você faz a catarata para limpar um pouco mais, é para você dar subsídios à equipe do glaucoma, por exemplo, a acompanhar mais de perto. Doutor, o diabético, o que ele pode e o que ele não pode fazer quando o assunto é visão? Certo. O diabético, eu sempre cito 5 coisas que a diabetes pode causar no olho. Sim. Primeiro, diabetes descompensado. Se o paciente tem uma diabetes que está acima de 180 e vai, por exemplo, fazer um simples grau de óculos, é muito comum nós oftalmologistas não fazermos nada. Por quê? Porque ele faz um grau hoje, daqui a 20 dias ele corrige aquela diabetes, o grau vai ser outro. Todo diabético, como eu falei no começo, resseca olho. Diabético, acelera a catarata. Pior glaucoma para se tratar. E a terceira maior causa de cegueira do mundo. O diabético, ele tem que ter uma ciência que, uma vez diagnosticado, se ele é diabetes tipo 2, ao mesmo tempo que ele é diagnosticado, por mais que seja bem controlado, acompanhamento oftalmológico. Mas também eu tenho aquelas crianças e adolescentes que têm a diabetes tipo 1, insulina dependente. A gente sabe que depois de 5 anos de diagnóstico, é que pode começar a trazer algumas alterações para a retina. Então, a partir do 5º ano, o médico em acompanhamento endócrino, clínico geral, pede um acompanhamento oftalmológico. Mas o mais importante, que eu falo sempre para os diabéticos, primeiro, controle rigoroso da glicemia, acompanhamento. Eu vejo muito diabético que mexe na medicação sem falar com o profissional, está achando que está melhor, não está. Lembrando que a diabetes é doença de vasos, adora 2 órgãos principais, olho e rim. A gente acabou vendo aqui a doutora Silvana falando de rim. Sim. Então tem que ter bastante cuidado, porque lá na frente, Vanusa, a gente paga o que a gente está colhendo hoje. Doutor, você falou sobre um assunto importante, dá vontade de não desistir mais do doutor hoje aqui, mas a questão também do Covid. É importante falar sobre o Covid. Existem algumas pessoas que tiveram um problema com a diabetes ligada ao Covid. Certo. Algumas pessoas tiveram, assim, uma certa... e quando foi fazer o exame novamente, viroses. Quando foi fazer o exame já não estava... Ou até mesmo na questão da própria alimentação. Então, quando o doutor fala sobre isso, é importante esse alerta do preventivo. Sim. De você estar ali realmente, por exemplo, você passou por alguma virose, você passou por uma mudança de alimentação, nutrição e tudo, é importante que você faça esse cuidado antes e que você volte novamente para fazer novamente esse exame. Sim, exatamente. A gente vê muito isso, Vanusa, nos pacientes que são candidatos à cirurgia bariátrica, para diminuir o estômago, para reduzir o peso. Muitos colegas em Teresina encaminham para a gente fazer um mapeamento prévio de retina. Eles fazem a cirurgia porque eles vão ter carência de vitamina B12, e B12 é importantíssimo para a retina. Sim. E por mais que eles façam reposição, os colegas cirurgiões bariátricos pedem acompanhamento pós. Quando a gente fala de Covid e diabetes, eu falo sempre, quer saber se você é diabético? Tem uma infecção. Uma infecção dentária, se você tiver, você faz um exame da diabetes, se ela der alta, a infecção ela aguça a diabetes. Então é muito comum pacientes que internam por um apendicite, por exemplo, e saem do pós-cirurgia e falam assim, doutor, eu entrei e saí com diabetes. Por quê? Porque a diabetes às vezes é silenciosa, baixa uma infecção para que você tenha isso. Agora, tem que ter cuidado com a parte viral, que os diabéticos por si só são pessoas com a imunidade lá embaixo. Então, na hora que baixa a imunidade com vírus, piora mais, né? Doutor, eu passaria amanhã todinha aqui falando de visão. Faltou alguma dica, alguma informação para a gente alertar quem está em casa assistindo? Sim, eu queria só
dar uma pincelada? Sim. A gente falou de outras doenças aqui, mas uma doença que tem muito nos chamado a atenção, nós aqui da Sociedade Piauiense de Oftalmologia, a gente que faz parte de oncologia ocular, a proteção, gente, eu acho que em qualquer profissão que você tem, se você vai transitar num carro, numa moto, se você trabalhador rural, gente, usa um óculos de proteção escuro, pelo amor de Deus. A gente tem pego... Pode-se dizer que é o filtro solar dos olhos. Exatamente. A gente tem pego, gente, muitos casos de cânceres, tumores de superfície ocular, da parte branca do olho, da córnea, que passa desapercebido. Muitos casos de pacientes que crescem, por exemplo, aquela carninha que a gente chama de pterígio, que o pessoal gosta de chamar de carne esponjosa, que na grande verdade, às vezes não é nem isso, é um tumor instalado. Doutor, você falou de óculos de grau e aí me chamou a atenção para outra situação. Se você tem problema de visão e vai usar um óculos normal e você precisa, tem que ter essa prevenção, que é usar o óculos esportivo, o óculos também para o sol, ambos têm que ter lente, né? Sim. Todo óculos escuro, pela Anvisa, é liberado com proteção UVA e UVB. Né? Lembrando que a UVB é o que causa os tumores, né? Tanto da pele quanto do olho. Então, a gente vê muito que a comercialização de óculos aí, de camelô, de farmácia, essas coisas, então tem que ter bastante receio. Porque às vezes você está querendo não gastar, não querendo investir numa coisa cara, mas às vezes o barato sai caro. Porque às vezes sai caro. Porque às vezes você quer fazer a lente de grau para o óculos normal e você vai ter problema, porque a gente sabe que usar uma lente para o sol, dependendo da exposição que você está, se não tiver um grau, você tira e coloca o outro. É verdade. Isso aí também às vezes traz problemas. Normalmente a gente orienta, quando ele for fazer, doutor, eu não gosto de ficar usando 2 óculos. Eu quero fazer um óculos de grau numa lente esportiva. Eu sempre falo, quando for na sua ótica, fala com o ótico para ver se aquela armação que você escolheu esportiva aguenta seu grau. Porque normalmente, às vezes não tem essa orientação, quando você coloca o óculos de grau dentro do óculos escuro, ele racha a armação. Então sempre proteja. Eu acho assim, que de uma forma geral, se você faz um óculos e o paciente não quer óculos escuro, bota aquela que escurece. Se o paciente gosta de uma lente esportiva, faz uma lente. O importante, Vanusa, que fica aqui para os seus ouvintes e telespectadores, gente, proteção contra o sol. Proteção contra o sol, que seus olhos vão lá agradecer futuramente. E para encerrar, questão de óculos comprados em farmácias e drogarias. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter relacionado a esse assunto? Tem gente que diz, vou comprar só por um momentozinho e passa a vida todos os anos. Certo. Tem casos que, por exemplo, pacientes que fazem viagem, esquecem os óculos, e ali pessoas acima de 40 anos que precisam de óculos para perto, eles não vão ficar a viagem inteira sem enxergar para perto. Nesse caso, às vezes, o óculos de farmácia quebra aquele galho. Qual é o problema do óculos de farmácia? Às vezes você tem uma graduação que vai de 1 grau a 3,25. Se você é uma pessoa, por exemplo, de 42 anos, você tem um grau que é de 1,25,5. O que é que o paciente faz na farmácia? Ele bota 1,25, de 3, O que que acontece? O paciente que é para usar grau de 3 aos 60 anos, está usando aos 42. Qual é o problema? O olho se acostuma a grau forte. Para você tirar isso aí, você consegue tirar? Não consegue. Então tem que ter bastante cuidado. Eita, que o caso é sério. Encerramos com chave de ouro. Chave de ouro. Nem sempre o que é bom facilmente vai trazer essa alegria toda, é só por um momento. Exatamente. Doutor, muito obrigado. Quem quiser entrar em contato com você, qual o Instagram? Silveira Daniel, eu estou lá disponível para tirar qualquer dúvida de qualquer telespectador. Doutor, é sempre muito bom tê-lo aqui no estúdio. As dúvidas, as pessoas ficam sem dúvidas com você aqui. Por isso a gente tem que trazer ele de vez em quando aqui para que a gente possa estar alertando a população. Eu que agradeço. Muito obrigada.